Meu nome é Caio, eu vou falar sobre algumas características da Igreja Anglicana. Como o rei não era um teólogo como Martinho Lutero e João Calvino, a solução doutrinária para a Igreja Anglicana foi a adoção da predestinação calvinista, mas a manutenção de elementos retirados do catolicismo. Isso criou um intenso debate religioso na Inglaterra envolvendo católicos e calvinistas puritanos. Foi Thomas, o arcebispo da Catuária da época, o mentor teólogo da Reforma Anglicana, elaborado do livro de oração comum, livro que contém a liturgia básica utilizada na Igreja Anglicana e que no reinado de Elizabeth se torna o líder máximo dos anglicanos. O anglicanismo resultou da combinação de ideias católicas, luteranas e calvinistas. Em síntese, estabelece os seguintes princípios: extinção do culto aos santos, a Bíblia é a única fonte de fé, a salvação humana se dá pela predestinação, Cristo está presente na Eucaristia em espírito, manutenção de dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, culto celebrado em inglês, liturgia, cerimônia religiosa, semelhante ao do catolicismo, hierarquia eclesiástica semelhante à do catolicismo, menos o Papa, pois o chefe da Igreja Anglicana era o próprio rei. Bom dia, meu nome é João Pedro Sansanes e eu vou falar sobre o que é o anglicanismo. Na Inglaterra, percebemos um movimento bastante peculiar. Desde os meados do século XIV, o teólogo John Wycliffe realizou duras críticas ao poder material da Igreja e fez traduções da Bíblia para o inglês. O anglicanismo é uma religião protestante de origem inglesa. Atualmente, ela é a religião oficial da Inglaterra. O termo anglicano tem origem em eclésia anglicana, mas versão medieval latina datada de pelo menos 1246, e que significa igreja inglesa. Os adeptos do anglicanismo são designados por anglicanos. Além dele, Thomas More também teceu críticas ao papel desempenhado pela Igreja Católica durante o século XVI. Por ocasião da Reforma Protestante, movimento que rompia as relações com a Igreja, foram surgindo doutrinas que se distinguiam pelo fato de assumir características conforme os seus precursores. Os anglicanos acreditam na Santíssima Trindade e seguem, como todos os cristãos, as Sagradas Escrituras. Entre o catolicismo e o protestantismo, escolheram o caminho do meio. Dos católicos, pegaram a sua hierarquia de padres, bispos e arcebispos. Mas, como os protestantes, eles não aceitam a autoridade do Papa. A figura que mais se aproxima disso é o arcebispo de Cantuária, nome herdado de Santo Agostinho, que passa recomendações e mantém a unidade da Igreja no mundo, mas não impõe nenhuma decisão. A liturgia para a Eucaristia é importante na teologia eucarística anglicana por causa do princípio da lex orandi, lex credenti. A liturgia é definida nos livros de oração autorizados pelas várias igrejas nacionais e províncias eclesiásticas da comunhão anglicana. Os ritos eucarísticos seguem uma ou outra de duas fontes principais: o primeiro livro de oração em inglês de 1549 ou o segundo livro de oração de 1552, que com pequenas modificações se tornou o livro de oração comum de 1662, ainda hoje o ponto principal de referência oficial e legal da Igreja da Inglaterra. O autor de ambos os ritos foi Thomas Cranmer, que afirmou não existir diferença teológica entre os dois, mas foi forçado a transformar sua teologia mais óbvia quando os tradicionalistas disseram que eles ainda podiam encontrar a doutrina da missa na versão anterior. Alguns dos traços do protestantismo foram incorporados a uma hierarquia e uma tradição litúrgica ainda muito próximas às do catolicismo. Essa medida visava minimizar a possibilidade de um conflito religioso que desestabilizasse a sociedade britânica. Basicamente, no topo da hierarquia da Igreja Anglicana há dois arcebispados, o de Canterbury e o de York. Abaixo estão os bispados ou dióceses e em seguida as paróquias.
Meu nome é Letícia Vieira e eu irei falar sobre Calvino, Deus, predestinação e a valorização do trabalho e seus frutos. João Calvino nasceu em Noyon, na França, em 1509. Foi um teólogo, líder religioso e escritor cristão francês, considerado como um dos principais líderes da Reforma Protestante, em particular na França. As ideias de Calvino tiveram uma grande influência não apenas sobre a teologia cristã, mas também sobre a vida social, a política e até mesmo o sistema econômico de diversos países, sendo amplamente consideradas como tendo possuído um forte impacto na formação do mundo moderno. O sistema teológico bíblico que ele criou é geralmente conhecido como calvinismo. Esta variante do protestantismo viria a ser bem-sucedida em países como a Suíça, Países Baixos, a África do Sul, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Calvino apresentou a predestinação, ou seja, a crença de que Deus, antes da criação, já havia escolhido quem seria salvo e quem seria condenado. Para saber qual era a decisão divina, o fiel deveria buscar indícios e viver uma vida correta, baseada em bons costumes. Para João Calvino, a morte de Cristo na cruz não foi para salvar toda a humanidade, mas os eleitos de Deus desde o princípio. Calvino se opôs ao fato de a Igreja Católica ser a única forma de o fiel se relacionar com Deus. Cada fiel recebia um talento, um dom de Deus, e deveria colocar sua aptidão em desenvolvimento. Dessa forma, o calvinismo valoriza o trabalho e os seus frutos, como um acúmulo de capital. A burguesia abraçou a fé reformada por conta dessa valorização do trabalho. Bom dia, meu nome é Lavínia Souza e eu vou falar sobre os 5 pontos principais do calvinismo. O pensamento calvinista é resumido nas iniciais da palavra tulipa em inglês. Essa flor também é um dos símbolos do calvinismo. De forma traduzida, ficou assim: a letra T corresponde à depravação total, que diz que toda a humanidade foi afetada, danificada e distorcida após Adão e Eva terem cometido o pecado original. Por tal razão, nenhuma área humana está livre do pecado, e todas as ações humanas serão influenciadas por ele. Entre escolher fazer o bem e fazer o mal, nós, seres humanos, sempre escolheremos o mal. Então é preciso de uma ação de Deus para que o ser humano possa escolher o bem. A letra U corresponde à eleição incondicional. Quer dizer que as boas ações realizadas pelas pessoas durante a vida não a fazem alcançar a salvação. Deus que elege os homens que levará para o céu. Ou seja, Deus escolhe quem Ele quer ou não salvar. A letra L, expiação limitada, diz que Cristo não morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Ele morreu na cruz para salvar os seus eleitos. A letra I, graça irresistível, diz que desde que seja chamado por Deus, ninguém pode se negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Letra P, perseverança dos santos. Resumidamente, quer dizer que a salvação não se perde. Quando o ser humano aceita o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre. Não significa que não haverá dificuldades, mas o escolhido conseguirá perseverar. Bom dia! Hoje, para finalizar o assunto sobre o calvinismo, eu vou falar a diferença entre o calvinismo e do luteranismo. O luteranismo ele tem alguns sub-ramos que são dirigidos por ministros e clérigos que têm um poder religioso na convenção da Igreja Católica Romana. Para os luteranos, uma ideia de soberania não é essencial como outras ideias religiosas dinâmicas. Martinho Lutero e seus devotos viram um propósito primordial da filosofia religiosa em Jesus Cristo ser dado à humanidade como palavras e sacramentos. O calvinismo, em contraste, sendo um tipo mais puro de protestantismo, rejeita totalmente o poder dos mediadores das lições de Deus, começando com o Papa. O calvinismo cultiva o supremo poder de Deus. Em resumo, a ideologia do calvinismo foi iniciada por João Calvino, enquanto o luteranismo foi ideia de Martinho Lutero. A salvação na convicção calvinista é do destino poucos escolhidos, enquanto o luteranismo confia que qualquer um pode alcançar a salvação através da fé. O foco principal do calvinismo está no poder supremo de Deus, enquanto o luteranismo confia que o homem tem algum controle sobre ângulos específicos ao longo de sua vida. A salvação é para poucos de acordo com o calvinismo. Em contraste, qualquer um pode obter a salvação no caso de ter fé, de acordo com o luteranismo. O principal poder religioso do calvinismo é a Bíblia, enquanto há agentes que têm o poder no luteranismo.
O sangue e o grupo de Jesus Cristo têm uma proximidade com o além no pão e no vinho no calvinismo. O poder de Deus é importante entre os crentes calvinistas. A soberania de Deus não é de extrema importância entre os fãs do luteranismo. O calvinismo é o ramo do protestantismo que foi estabelecido pelo erudito João Calvino no 15º século. Foi um ato contra a Igreja Católica Romana. Além disso, o calvinismo se apodera do seu próprio ensinamento, conhecido como Convenções de Elegância, que basicamente expressa que os dons de Deus são para qualquer pessoa a quem ele mostra misericórdia,